Você, Bruno, o que você tá esperando aqui do Brasil pra 2026? Você tá bem animado, não tá animado? Se eu falasse que eu não tô animado, seria meio loucura, porque se você for pensar quem investe no Brasil, tem que teoricamente estar meio que acreditando no que o país vai meio que dar Sim. certo. Mas, enfim, claro que não é só isso que você pensa, mas eu sou um cara que nunca tenta ficar prevendo muito o que vai acontecer, assim. Não sei se. Às vezes aqui deve ter alguns convidados que gostam de ficar tentando prever, né? O que vai acontecer. O que é legal, é um tipo de estratégia, um tipo de visão. Mas eu não gosto de ficar tentando prever muito o que vai acontecer, porque você começa a ficar muito maluco no dia a dia. Então, o que eu sempre falo pro pessoal que me acompanha? Pô, eu vou tentar sempre ser o mais racional possível em todas as decisões que eu faço de investimento. E para ser o mais racional possível, eu tenho que tentar sempre fugir do emocional, né? Sempre fugir das previsões, porque previsão por previsão, cada um fala uma coisa, Sim. o que vai acontecer, né? A verdade é essa. Agora, para 2026, o que eu vejo de cenário, tá? Eu vejo hoje que o Lula é um cara que tá perdendo bastante popularidade. Essa é um pouco da minha visão. E essa perda de popularidade, eu acho que tem um risco que provavelmente deve estar precificado, mas pode ser que comece a ficar mais no radar do pessoal para os próximos meses e para o ano que vem, que é um político perdendo popularidade em época de eleição. Normalmente o que a gente vê no Brasil é que esse político coloca a mão na gastança. Ou seja, começa a gastar com provavelmente políticas mais populistas que dão efeito na hora. Ah, pô, o que seria isso, por exemplo? Ah, é um auxílio aqui, um auxílio ali. Às vezes, a depender, vamos pensar num cenário onde a gasolina estivesse muito cara. É o governo querendo no dedo abaixar a gasolina, usar a Petrobras para isso. Então, são esse tipo de política que na hora já tem efeito meio que no bolso do trabalhador, assim. Isso aconteceu com o Lula em diversas vezes, até mesmo também com o Bolsonaro. Se você for pensar, ele também acabou fazendo esse tipo de uma indução maior de gastos para tentar aumentar a popularidade dele, que no final estava ruim. Quem me conhece sabe, né, um pouco do meu posicionamento ideológico, onde que eu tô posicionado. É muito mais à direita do que... Quer dizer, é à direita e não à esquerda, a verdade é essa. Se não esquerdo macho, não? Exato. Mas eu sempre tento ser racional. Tipo, beleza, eu tenho minha ideologia, eu tenho as coisas que eu acredito, mas olhando pro cenário como ele tá hoje, tem o espaço para comprar bons negócios no Brasil? Tem negócios descontados e que, mesmo no pior cenário do mundo, qual que seria esse pior cenário do mundo? Ah, a popularidade do Lula tá muito baixa, ele começa a gastar pra caramba, começa a explodir o nosso endividamento, os juros no Brasil tem que ficar mais alto por mais tempo, por esse risco, aí às vezes ele é reeleito, vamos supor. Seria um dos piores cenários, na minha opinião. Mas quais negócios nesse pior cenário podem sobreviver? Eu sempre penso nisso. E aí, dos negócios que eu tenho na carteira, tem preço bom e conseguem sobreviver a um pior cenário do mundo, eu sempre tento fazer essa coisa na minha cabeça. Pior cenário econômico, político, econômico. Sobrevive? Se sim, beleza, então é isso que eu tenho que comprar. E aí eu apelidei isso daí no canal de o básico que funciona nos investimentos. É o basicão. Você compra bons negócios com histórico, que geram bom caixa, que já passaram por muitos períodos de crise e de bonança também. Então, crise e não crise, sobreviveram, continuaram remunerando o acionista, valorizaram ao longo do tempo e estão aqui para contar a história. Esses são os negócios que eu chamo básico que funciona. E aí, eu aproveito esses cenários malucos do dia a dia. O Trump fala, o Lula fala, uma pesquisa sai, a Janja fala não sei o que lá fora. Eu aproveito isso para falar, pô, legal, obrigado que eles estão trazendo esse ruído. Deixa eu olhar então para os bons negócios que conseguem sobreviver. E é isso que eu vejo. Então, para 2026, eu acho que, inclusive, a depender do que a gente vai ter de cenário eleitoral, e aí as próximas pesquisas, né? Pesquisa especialmente para 2026, eu acho que vai começar a fazer muito preço. E aí, se a gente começar a ver um cenário onde o Lula começa a perder espaço, ou começa a ficar muito empatado com uma segunda opção, que seja o Bolsonaro, né, se ele puder, ou que seja um outro cara, um Tarcísio da vida, sei lá, eu acho que isso começa a fazer preço positivo para a Bolsa. Porque qual que é a diferença? Hoje em dia, a nossa Bolsa top histórico, 140 mil, Ibov. Mas quem que fez isso acontecer? O investidor estrangeiro. Foi esse cara que trouxe a grana para cá. Por questões acontecendo no mundo, nos Estados Unidos. O pessoal, às vezes tá... Essa é a minha opinião, né? O pessoal tá reduzindo um pouco da posição dos portfólios globais nos Estados Unidos e tá indo para emergente. Aí Brasil, emergente, acaba pegando esse capital. Então, se você vê o fluxo estrangeiro como tem subido. Só que o institucional, que é os fundos aqui do Brasil, os gestores, eles ainda estão meio céticos, na minha opinião. Sim. Agora, em 2026, se muda esse cenário, e os caras começam a falar, opa, pode vir um político aqui mais à centro, mais à direita. Aí esse cara também começa a colocar dinheiro. Aí eu acho que a Bolsa pode dar uma pernada de alta maior ainda. E aí o que eu aproveito? Então, hoje em dia, dado que esse cenário não está acontecendo ainda, quais são os bons negócios que tem bom preço para comprar? E aí vou comprando de pouco em pouco, vou fazendo o basicão que funciona. Então eu digo, né, às vezes e é uma crítica que eu tenho a alguns colegas meus assim, de YouTube que eu falo, né,
que segue essa mesma estratégia previdenciária, o pessoal fala assim, não acompanha o mercado não, acompanhar a notícia não vale a pena. Pô, discordo muito disso. Acompanhar a notícia vale muito a pena, mas não pra você ser trader, né? Sim. Mas pra você conseguir identificar esses momentos de falar assim, opa, por um ruído político, econômico, tem bons negócios baratos. Então agora que eu vou comprar, agora que eu vou comprar mais. Então, por exemplo, o Porto, vamos supor, o cara aporta R$1.000 por mês. Sim. Aí tem um ruído gigante. E ele viu, opa, então em vez de 1.000, eu vou aportar 2.000, 3.000. E aí ele vai aproveitando sempre os momentos de ruído para comprar mais. E aí você vê a carteira do cara cresceu. Então é uma crítica que eu tenho, pessoal, não acompanha a notícia, fecha o home broker, fica lá, vai na piscina, vai na praia. Não, eu acho que quem é investidor previdenciário de verdade tem que acompanhar o dia a dia do mercado. Não ficar comprando e vendendo, mas acompanhar o dia a dia para encontrar as oportunidades. Essa é a minha opinião, né? Claro. E nesse momento, Bruno, teve uma empresa que teve ruído gigantesco, né? Teve. Várias, né? Inclusive. Várias. Mas a empresa que muita gente ficou meio tenso, assim, foi o Banco do Brasil, né? Foi. O Banco do Brasil saiu de 28 para 25 rápido, em um dia, né? Foi bizarro. E qual que é a sua visão do Banco do 13%, Brasil? 13, o número da desgraça. O número do caipiroto. Mas, enfim, é uma boa falar de Banco do Brasil. Inclusive, eu até... Foi muito, entre aspas, bom, né, essa questão do Banco do Brasil, porque todo mundo se assusta, assim, quando um negócio como um bancão desse cai 12% no dia. Todo mundo se assusta. Então começou a ter muita pesquisa, e aí eu aproveitei, fiz bastante vídeo, foi até bom pro meu canal, inclusive. Mas falando um pouco do Banco do Brasil, o que eu acho que assusta um pouco o pessoal? Primeira coisa de tudo, o resultado vir abaixo da expectativa. Isso pra mim é o primeiro ponto que assustou todo mundo. Porque se o pessoal já estivesse esperando, porque não é mais ou menos o que o pessoal estava esperando, 8 bi, 8,5, de 8 a 9 bi de lucro no primeiro tri. O pessoal estava esperando isso, o mercado como um todo. Veio 7,4. Então, a primeira reação foi, opa, veio abaixo da expectativa. Isso pra mim já é um primeiro fator que faz preço. Então, um pouco da queda já está atrelado a isso. Se tivesse o pessoal esperando 7, não teria acontecido nada com as ações, entendeu? De boa. Já estaria precificado. O problema é que veio um negócio pior do que a expectativa. Aí esse é um primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto, na minha opinião? Quando o pessoal começa a destrinchar o que é que aconteceu. Por que esse lucro e por que essa rentabilidade caiu pra caramba? Algumas razões. Primeiro, um impacto da resolução 4966, né? 4.966. Que é uma resolução específica ali que muda as regras de provisionamento do banco e tudo, que acabou impactando agora no balanço do Banco do Brasil. Mudou a regra, vamos falar em palavra básica, né? Mudou a regra, tem que fazer de um jeito, e agora mudou, o balanço foi impactado por isso. Mas daqui em diante vai ser dessa forma. Então a gente não vai ter mais esses efeitos dessa resolução toda vez vinda, né? Porque agora já começou a ser, essa regra vai continuar para sempre. Então até diria que é um efeito pontual, assim. Não é um negócio que o cara vai, sempre, todo trimestre vai ser assim. Não, porque agora a gente já tem a regra, vai ser assim para sempre. E uma outra questão que eu acho importante, que foi onde eu acabei comentando, é a parte do agro. O agronegócio está vivendo um momento que não era para ser surpresa para ninguém, a verdade é essa. Todo mundo já estava esperando que o agronegócio fosse trazer uma inadimplência um pouco maior, que o provisionamento vindo do Banco do Brasil para o agro seria um pouco maior, o que acabou pegando o pessoal um pouco de surpresa? Um pouco acima da expectativa. Então não é que o Banco do Brasil trouxe uma surpresa negativa para todo mundo, deixou de ser um bom banco. Não, ele trouxe o que o mercado já estava esperando, mas um pouquinho pior. Acho que essa aqui foi a reação, por isso que caiu tanto de uma vez só. Além disso, a questão do guidance, né? O Banco do Brasil, inclusive, acho uma vantagem muito boa do banco, que ele dá guidance, né? Ou seja, quanto que a gente vai ter de lucro, por exemplo. E aí falou, a gente vai ter que revisar agora a nossa projeção de lucro. Mais ou menos era 37 a 40 bi que eles tinham no guidance. Agora eles falaram, vamos revisar. Isso pega mal também pro mercado, porque vou revisar, vindo de um resultado ruim, o que o pessoal vai esperar? Opa, vai lucrar menos no ano de 2025. Mas tudo bem. Eu falei pro pessoal, cara, por que vocês estão tão malucos assim de sair vendendo o negócio? Mudou alguma coisa na sua tese de longo prazo da parada? Aí os caras, não mudou. Falei, então por que você tá vendendo? Não, porque o lucro agora vai ficar pior. Eu falei, tudo bem, vai ficar pior. As empresas não vão em linha reta. Mas o porquê que isso está acontecendo? Aí beleza, o pessoal falou da questão do agro. O que a gente tá olhando? Inclusive falas da CEO, falas da CEO do Banco do Brasil, né? Ela falou assim, a gente tem uma safra agora de clientes que estão inadimplentes, mas esses clientes nunca foram inadimplentes na história. Eles estão inadimplentes agora por uma situação do agronegócio nesse momento, mas ela falou a seguinte frase, estamos num processo de recuperação. Ou seja, esses caras que estão inadimplentes vão deixar de ser inadimplentes em algum momento, na medida que a gente tem a virada do ciclo do agro, que
previsto, né, pelo menos essa melhora já para o segundo semestre de 2025, quiçá começo de 2026, e esses caras que estão inadimplentes deixam de estar inadimplentes. E aí a gente começa a ver um ponto de inflexão. Hoje a inadimplência do Banco do Brasil subindo, e um momento de recuperação, essa inadimplência caindo. Normal, do ciclo. Aí o que o pessoal sempre gosta de fazer? Opa, então eu vou comprar só lá na frente. Sim. Só que você vai comprar só lá na frente, você vai voltar a ter o preço subindo de novo, porque o mercado sempre vai antecipar. E aí o que eu falei? Beleza, falei pro pessoal, vamos entender esse cenário. Então, de forma básica, né? Agronegócio de forma pontual aqui acabou impactando, inadimplência mais alta do que o previsto, lucro caindo mais do que o previsto, projeção de lucratividade para o ano vai ser menor do que a gente tinha. Vamos calcular de novo o preço teto para a gente ter aqui para Banco do Brasil. E aí eu fiz isso com o pessoal. O que eu cheguei no meu cálculo de preço teto para Banco do Brasil? Novo. E, inclusive, líquido, já tirando os 15%, porque normalmente é tudo JCP que o Banco do Brasil paga. Eu cheguei mais ou menos 28, arredondando. Ou seja, tá 25 e pouco. Você continua tendo margem. Sim. Ah, pô, mas eu queria receber 12% de yield. Pô, então tá bom. Então você calcula o seu preço teto com 12% de yield. Não acho que faça sentido você calcular com 12%. Mas é aquilo que eu falei. Eu tentei ser racional. Então coloquei na minha conta, inclusive, o que eu fiz para o ano de 2025? Anualizei o 7,4 bi. Então, se é 7,4 bi, mas vai dar mais ou menos uns 29 bi de lucro pro ano. E aí, beleza. Vamos nesse pior cenário, como se o lucro de todo o trimestre fosse 7,4. O que eu acho que não vai ser, porque o segundo semestre tende a melhorar. Quanto que a gente vai ter de dividendo? E qual é o preço teto que a gente tem que pagar? E a gente tem um preço teto. Hoje o banco com margem de segurança, mesmo depois dessa queda. E mesmo depois de todo esse cenário novo. O que o pessoal pode criticar e falar assim, pô, Bruno, mas é a oportunidade mais óbvia desse momento? Não. Concordo que não é. Tem outras empresas mais óbvias. Mas, mesmo assim, não deixou de ser uma tese interessante. E, de novo, o pessoal faz extrema tempestade em copo d'água. Crítica aos analistas, de novo, que eu tenho. Agora, Banco do Brasil virou o pior negócio para ter. Do nada, do nada. Há um trimestre atrás, Banco do Brasil é o melhor banco, é a melhor oportunidade, é aqui que você tem que se posicionar. Agora, não, calma aí, o pior vai vir, agora, veja bem, agora não é para você se posicionar. Pô, tá acontecendo? O que mudou? Mudou que no curto prazo o Banco do Brasil vai ser pior. Verdade. Só que, porra, você tá olhando pro curto prazo ou pro longo prazo? Eu sempre falo pro pessoal do canal. Não, longo prazo. Então, falei, então esquece isso que esses caras estão falando. Aproveita essas oportunidades para ir recalculando seu preço teto, para ir comprando devagar, para ir comprando de pouco em pouco. Porque senão você vai sempre ser esse cara que segue a manada. No momento ruim você vai vender e realizar prejuízo. No momento bom você vai pagar muito mais caro. Entendeu? O que você quer fazer? No momento ruim, pagar um preço atrativo, esperando que melhore e ganhando das duas pontas, na valorização depois do ativo e no dividendo que ele vai pagar. É basicamente isso que eu penso de Banco do Brasil. Continua a minha maior posição. Sua maior posição, Bruno? Era 19% da carteira, aí com essa queda foi para meio 17%. Aí você vai repor esses tudo 2%. Bem, aí eu continuo comprando. Quer dizer que eu comprei tudo de uma vez só? O pessoal falou assim, pô, Bruno, você vai aportar muito forte agora no resultado? Não, falei, não vou. Eu vou com calma. Porque eu sei que o curto prazo ainda vai ser desafiador. Sim. Então não tô falando que amanhã o Banco do Brasil vai voltar a valorizar tudo. Não, ainda é desafiador. Então tô indo com calma. Sem pressa nenhuma. Eu falei, pra que ter pressa? Alguém aqui tem 90 anos? Tem que viver amanhã do dividendo? Não. Então pra que pressa? Vai comprando devagarzinho. A paciência tudo, né? é uma virtude, eu sempre falo isso. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.